Meus queridos irmãos, quero cumprimentar cada um de vocês com a paz do Senhor. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês aí que são inscritos no meu canal, canal Mensagem de Salvação. Que Deus possa continuar abençoando e fortalecendo a cada um de vocês. E hoje eu quero aqui fazer um vídeo falando a respeito de uma polêmica que foi veiculada aqui pelo site Pleno News no dia 22 de dezembro. E qual foi essa polêmica? Essa polêmica ela envolveu um humorista que já é conhecido por entrar em polêmicas, notadamente polêmicas relacionadas ao cristianismo. E esse humorista é o Fábio Porchat. O Fábio Porchat ele se envolveu em mais uma polêmica relacionada ao cristianismo, porque ele, em uma entrevista no Roda Viva, ele chegou a dizer o seguinte: quanto mais a gente lê a Bíblia, mais ateu a gente é. E esse é exatamente o tema da notícia aqui que foi veiculada pelo site Pleno News. O título da notícia diz assim: Porchat, quanto mais a gente lê a Bíblia, mais ateu a gente é. O humorista fez mais uma declaração polêmica contra o cristianismo durante a participação no Roda Viva. Em mais um de seus inúmeros posicionamentos contrários ao cristianismo, então a gente vê que não é a primeira vez que ele se posiciona contrário ao cristianismo. Ele faz parte ali de um canal no YouTube que é o Porta dos Fundos. E o Porta dos Fundos ele já se envolveu em polêmicas. Esse canal diversas vezes já falou mal do cristianismo, já fez vídeos ali que vilipendiam os princípios cristãos, que são contrários aos princípios cristãos, fazendo humor com a Bíblia Sagrada, fazendo humor com os personagens bíblicos. O humorista Fábio Porchat declarou em entrevista exibida no Roda Viva da TV Cultura, na noite de segunda-feira, dia 21, que ler a Bíblia o tornou ainda mais ateu. Olha o que esse cara diz, Ele diz que ler a Bíblia o tornou ainda mais ateu. Ao falar do livro sagrado, Porchat chamou os textos de parábolas muito bonitas e disse que não dá para acreditar no que está escrito. Olha o que foi que ele disse aqui. O site traz aqui o comentário dele. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais ateu a gente é. Não dá para acreditar naquilo que está escrito ali, literalmente. Aquilo são parábolas muito bonitas. São ideias muito bacanas para a gente lidar com a sociedade, lidar com o outro, lidar com as adversidades, diz. Então a gente vê aqui como o cara é contraditório. Ele diz que não dá para acreditar na Bíblia Sagrada, que a Bíblia Sagrada o torna cada vez mais ateu, mas a Bíblia Sagrada tem princípios importantes, ensina princípios importantes a viver em sociedade, a você lidar com o seu próximo e tal. A gente só não dá para eu acreditar na Bíblia, mas se eu ler a Bíblia, eu vou ser uma pessoa melhor na sociedade. É isso que ele está dizendo, Se eu ler a Bíblia Sagrada e cumprir os princípios bíblicos, eu vou ser uma pessoa melhor. Vou lidar melhor com a sociedade, vou lidar melhor com o outro e com as adversidades da vida. Mas não dá para acreditar nela, porque quanto mais ler a Bíblia, mais ateu eu me torno. A gente vê aqui como esse cara ele é contraditório. A declaração, é claro, causou polêmicas nas redes sociais e revoltou muitos cristãos. No Twitter, usuários lamentaram o desconhecimento que o humorista aparenta ter do texto sagrado e citaram pontos que corroboram as razões para se acreditar na Bíblia. Aí a notícia aqui do Pleno News termina dizendo assim: lamento muito pelo desconhecimento dele. Todo ser que se propõe a estudar a Bíblia, a sua veracidade, as fontes históricas, a natureza e a vida em si, é impossível não ter no mínimo uma dúvida razoável para aqueles extremamente céticos acerca da existência de Deus, respondeu um usuário. Então, diante aí dessa situação, eu quero aqui trazer para os irmãos alguns versículos da palavra de Deus
e também aqui fazer alguns comentários, né, relacionados a esse comentário que esse humorista fez. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Salmos de número 14, versículo 1. A Bíblia diz assim: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Então a Bíblia nos diz aqui, irmãos, que aquele que não acredita em Deus é um tolo. É isso que o salmista diz em Salmos de número 14, versículo 1. Ele diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Então, ele não quer acreditar em Deus porque ele quer viver uma vida de qualquer forma, né? Ele quer viver uma vida corrompida, cometer pecado, fazer coisas detestáveis. E por que ele não quer acreditar na Bíblia Sagrada, né? Porque a Bíblia Sagrada vai condenar exatamente isso. Aí eu lembro aqui de uma citação que diz assim: o pecado afasta você da Bíblia, ou a Bíblia afasta você do pecado. Né? Quando a gente lê a Bíblia Sagrada, a gente vê ali a nossa vida revelada na Bíblia Sagrada. Vê os nossos pecados, os nossos erros. E o desejo de Deus é que diante dessa realidade, nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados e nos voltar para Deus. Isso é o que o Senhor deseja de nós. Porque Deus ele está pronto a nos perdoar. Mas aí o Senhor nos deu o quê? O livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, a livre escolha de crer na Bíblia Sagrada ou não. De querer viver uma vida pautada na Bíblia Sagrada ou não. Né? A pessoa ela pode decidir viver uma vida para Deus e corrigir a sua vida, ou então ele vai ler a Bíblia ali e ver que a vida dele está errada, que ele está vivendo uma vida de pecado, e ele pode simplesmente escolher: não, vou escolher não acreditar na Bíblia, né? Vou dizer que a Bíblia é uma mentira e vou viver a vida do jeito que eu quero. Né? Olha o que a Bíblia diz também aqui, ó. Romanos capítulo 1, versículo 20 e 21. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua eterna natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Então a gente vê aqui o que a palavra de Deus nos diz, né? Que a natureza de Deus, tudo aquilo que o Senhor criou, a natureza, ela revela a grandeza de Deus. Então, se nós olharmos para aquilo que Deus criou, a natureza, os animais, né? A forma que o ser humano foi criado, se nós olharmos para tudo isso, nós vamos perceber a grandeza de Deus, o poder de Deus. Não tem como você olhar para um céu, né? Um céu lindo, bonito, não ver ali a majestade de Deus, a majestade do Criador. Você chegar diante de uma praia e ver um mar de água ali na sua frente. Eu consigo ver nessas coisas a grandeza de Deus, o poder de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz aqui em Romanos 1, capítulo 1, né, em versículos 20 e 21, que as pessoas elas estarão indesculpáveis diante de Deus. Elas não terão desculpas para não crer em Deus, porque tudo aquilo que o Senhor criou revela a grandeza de Deus. Aí a Bíblia diz que mesmo as pessoas tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, pensamentos fúteis, e o coração insensato obscurecido. Felizmente tem muitas pessoas que o coração delas está obscurecido, né? Está enegrecido, está em meio às trevas. E essa pessoa precisa abrir seu coração e deixar Deus trabalhar na vida dela, para que a luz do Evangelho venha resplandecer sobre a vida dela. O salmista Davi também, no Salmo de número 19, ele tem uma declaração aqui maravilhosa, o que ele diz, ó. Salmo de número 19, versículos 1 ao 5. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos.
Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Então a gente vê aqui a grandeza de Deus naquilo que Ele criou. Por isso que o versículo anterior aqui, que eu li para os irmãos, diz que as pessoas vão ficar indesculpáveis diante do Senhor, porque o firmamento, né, tudo aquilo que Deus criou, revela a grandeza de Deus, revela o poder de Deus. E eu volto aqui, na minha opinião, né, se o Fábio Porchat não quer acreditar em Deus, para ele, quanto mais ele lê a Bíblia, mais ateu ele se torna. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu amo Deus, mais eu vejo a grandeza de Deus, mais eu vejo o poder de Deus, mais eu vejo como Deus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, e Ele nos deixa ali em Sua palavra princípios maravilhosos, né? Nos ensina como viver uma vida santa, uma vida correta, uma vida diante do Senhor, uma vida que venha agradar a Deus e venha glorificar o nome dEle. Para encerrar, eu vou trazer aqui só mais 2 versículos para encerrar aqui o vídeo. Jó capítulo 12, versículos 7 ao 10 diz assim: Pergunte, porém, aos animais e eles o ensinarão, ou às aves do céu e elas contarão a você. Fale com a terra e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Olha que passagem linda. Por isso que eu amo a palavra de Deus. E diferentemente aqui do Fábio Porchat, que ele diz que lê a Bíblia e fica mais ateu, né? Quanto mais lê a Bíblia, mais deixa de crer em Deus. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu fico perto de Deus. Mais eu acredito em Deus, na sua grandeza, na sua majestade, na sua beleza ali, na sua inteligência e sabedoria, como Ele criou todas as coisas de forma perfeita. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu compreendo que eu sou pecador, que eu sou falho e que eu preciso da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, que eu preciso estar vivendo uma vida em comunhão com Deus e na dependência dEle. Aí continua aqui, Jó. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Olha a pergunta que ele faz. Ele fala aqui a respeito dos animais, ele diz, pergunte, porém, aos animais e eles vão ensinar vocês, ou às aves do céu e elas contarão a você. Fale com a terra e ela vai lhe instruir. Deixe que os peixes do mar o informem. Aí tem uma pergunta. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Nas mãos de Deus estão as nossas vidas. Está o fôlego de nossas vidas. Nas mãos do Senhor está toda a humanidade. A humanidade ela não foi destruída porque Deus está no controle. Deus está sustentando o mundo pelo poder da sua palavra. E para encerrar, vou ler só aqui mais uma passagem bíblica. João capítulo 1, versículos 10 ao 13, que diz assim: Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então eu quero deixar aqui essa reflexão para vocês, e quero deixar aqui o meu recado para o Fábio Porchat. Ele tem todo o direito de não querer acreditar em Deus. O próprio Deus nos deixou esse livre-arbítrio. Se ele não quer acreditar em Deus, aí é com ele Deus. A palavra de Deus me diz que após a nossa morte, segue-se o juízo. Tudo aquilo que nós fizermos aqui em vida, um dia, meus irmãos, nós vamos estar diante de Deus e nós vamos nos responsabilizar diante do Senhor
por nossas atitudes, né, por tudo aquilo que nós fizemos aqui com a nossa vida. Então, um dia ele vai estar diante de Deus e ele vai responder diante do Senhor por tudo aquilo que ele tem feito, né, por todas as atitudes que ele tem tomado. É Ele Deus. Né? E Deus nos deu o livre-arbítrio para nós podermos escolher se nós queremos amar a Deus e viver para Deus ou não. Ou se nós queremos viver uma vida de qualquer forma. Para encerrar, eu trago aqui um testemunho de uma família cristã que tinha um filho que foi criado nos princípios cristãos, só que ele foi crescendo. Quando chegou aos 18 anos, ele foi fazer faculdade. Foi fazer uma boa faculdade, terminou a faculdade. Quando ele voltou para casa, que ele chegou ali diante dos seus pais, ele disse: papai, agora eu sou um homem formado, sou um homem instruído, eu tenho um conhecimento. Não dá mais, pai, para eu acreditar na Bíblia. Não dá mais, pai, para eu acreditar naquilo que a Bíblia diz. Eu não creio mais. Agora eu sou uma pessoa formada, cheia de conhecimento e tal. Aí o pai dele olhou para ele e disse: meu filho, esse é o seu livre-arbítrio. A sua terrível escolha. Então Deus nos dá o livre-arbítrio. O que você vai escolher? Você vai escolher, assim como o Fábio Porchat não crê em Deus, dizer que quanto mais ele lê a Bíblia, mais ateu ele fica? Ou você vai escolher se voltar para Deus, entregar sua vida ao Senhor e buscar viver uma vida pautada pela palavra de Deus? Eu tenho certeza, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E como eu disse para os irmãos aqui no vídeo, quando nós lemos a Bíblia, só pode acontecer duas coisas. Ou o meu pecado vai me afastar da Bíblia Sagrada, ou a Bíblia Sagrada vai me afastar do meu pecado. Eu preciso escolher. A Bíblia Sagrada, quando eu leio ela vai me revelar os meus pecados. E o que Deus quer de nós, como eu falei para os irmãos, é que nós deixemos os nossos pecados, nos arrependamos e venhamos nos voltar para Deus. Mas essa escolha é sua, essa escolha é minha, essa escolha é de cada um de nós. Tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, no nome de Jesus.